Extraordinária desta terça-feira, 29 de Muito outubro. boa noite a todos, a todas, aos servidores, às pessoas que se encontram aqui no plenário para acompanhar essa discussão que fazemos hoje. Esse projeto de lei, o 899, que tenta reduzir o valor hoje máximo de R$ 30.119,20 para R$ 11.678,90, ele começa como um projeto inconstitucional, porque no ato das disposições constitucionais transitórias está estabelecido qual é o valor mínimo para se pagar precatórios. Então, ele já começa errado do começo. Ele não tem sustentabilidade porque ele é inconstitucional. Então, nós temos aí um debate bastante significativo para colocar, porque um projeto de lei estadual ele não pode infringir a legislação constitucional. Ele seria um projeto de lei infraconstitucional. Nós temos também que considerar, né, que o estoque de precatórios de 25 bilhões de reais, ele tem aumentado aí a quantidade de valores do estoque de precatório. Em 2009, nós tínhamos 19 bilhões e hoje nós temos aproximadamente quase 26 bilhões de estoque de precatório, porque o governo do Estado de São Paulo não tem atendido aí a emenda constitucional que estabelece que os precatórios deveriam ter sido pagos até o ano de 2014. Portanto, o que nós estamos tratando aqui, além das questões sociais, além da injustiça, que significa você punir pessoas que durante tantos e tantos anos ficaram aguardando, tem pessoas há mais de 10 anos aguardando o pagamento de precatórios, e quando a pessoa... É mais ou menos a mesma coisa da aposentadoria, né? A pessoa fica a vida inteira contribuindo para o sistema previdenciário, a vida inteira sonhando com o dia em que ela vai conseguir se aposentar, porque a aposentadoria nada mais é do que a contribuição que ela fez ao longo de 20, 30, muitas vezes mais de 30 anos de trabalho, 35 anos de trabalho. E aí a pessoa, quando vai se aposentar, ela se depara com uma mudança na legislação e essa mudança vai acrescer tanto em número de anos que ela terá que trabalhar a mais, quanto também o sentimento de frustração em relação ao valor da aposentadoria, que vai cair e muito. Então, nós estamos vivendo um momento onde os mais pobres, onde os menos favorecidos, onde aqueles que, de fato, deveriam ter os seus direitos protegidos pelo Estado, estão vivendo à mercê de golpes diários. Desde que derrubaram a presidenta Dilma, o que a gente tem visto nesse país é o desmonte das políticas sociais. Desde que a gente teve um golpe institucional nesse país, né, um golpe irresponsável, e hoje eu falei aqui nessa tribuna da desindustrialização do Estado de São Paulo e da quantidade de indústrias no Estado de São Paulo que estão fechando as suas portas, porque somente os grandes industriais têm sido favorecidos com a reforma trabalhista, com as reformas que têm sido postas, com as isenções fiscais que o governo do Estado, que o governo federal tem dado aí a rodo para todos os grandes latifundiários, os grandes empresários, os grandes industriais, pessoas que muitas vezes não precisam e que nós, inclusive, enquanto deputados, não temos acesso a essas informações, posto que essas informações são sigilosas. E agora nós nos deparamos
com essa barbaridade que é esse projeto de lei, que tenta também tirar direito aí das pessoas que litigaram com o governo do Estado, que ganharam o seu pleito na justiça, que conseguiram fazer com que os seus direitos fossem respeitados, e agora, quando chega a hora de receber os seus precatórios, o governo do Estado de São Paulo quer diminuir de 30.119 para 11.678. Com essa situação, milhares de pessoas deixarão de ter, no caso de ser aprovada, a prioridade do pagamento, e com isso o valor dos precatórios vai se alongar e muito. Então, as pessoas que já estavam na iminência aí de receber, e R$30 mil, vamos convir, não é nada tão significativo assim, né? Mas, de qualquer forma, o governo quer postergar essa possibilidade dos pagamentos dos precatórios de pequeno valor, diminuindo ainda mais o valor, e nós discordamos. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores votará contra o projeto de lei 899. Nós não temos acordo com esse projeto de lei. A gente sabe das dificuldades, e a gente sabe também que, a cada dia mais, o governo do Estado descumpre os preceitos constitucionais. Ainda mais, como eu já disse, quando nós nos deparamos com o ato de disposições constitucionais transitórias, que fala claramente qual é o valor mínimo para que esses precatórios sejam pagos. Essa situação, ela faz e fará ainda acumular ainda mais, né, valores que já são estoques de precatórios, valores altíssimos, que agora, com essa situação, ainda vão se aprofundar mais e aumentar ainda mais o estoque de precatórios no Estado de São Paulo. Nós discordamos veementemente desse projeto de lei. Nós não vamos participar dessa situação. Eu tenho aqui uma informação que, entre 2004 e abril deste ano, de 2019, o governo do Estado pagou 6 bilhões com precatórios de pequeno valor. Apenas 17% do total pago. Portanto, não é algo tão significativo assim os precatórios de pequeno valor, para que o governo prorrogue ainda mais o tempo desses pagamentos. Segundo o governo do Estado, são 64 mil processos existentes em 2019, e teriam de ser pagos mais 1 bilhão. Portanto, seriam 18.622 processos a serem pagos. O governo alega que a gestão financeira do Estado poderá sofrer com esse pagamento, mas a gente sabe muito bem, né, que não é fato, não é verídico. Isso porque o governo do Estado tem aumentado a sua arrecadação, e bastante. Olha, o governo do Estado não fala de reduzir os vultuosos bilhões gastos com isenções fiscais de ICMS, que de 2008 a 2018 chegaram a 130 bilhões. E ele está fazendo aí uma tempestade num copo d'água para pagar 1 bilhão de precatório de pequenos valores. Se a gente considerar os 130 bilhões de isenções que foram concedidas a grandes latifundiários, a grandes empresários, aqueles que não precisam, porque já têm um poder de sobrevivência muito grande, ele vai tirar, exatamente como o governo do Jair Bolsonaro está fazendo, vai tirar dos pobres, vai tirar do pequeno, vai tirar daquele que depende dos recursos para sobreviver. É disso que se trata. É da discrepância e do aumento da desigualdade social nesse país que nós estamos falando aqui. A cada dia mais o pessoal mais simples, o pessoal mais pobre, o pessoal mais vulnerável,
se sente achincalhado, se sente desprotegido, porque o Estado, que teria a obrigação de proteger as pessoas, ele retira a cada dia mais do pequeno. Presidente, é do pequeno que ele tira, não é do grande. O grande não precisa de tão pouco, né? Mas aquela pessoa idosa, muitos idosos, muitos aposentados, que já se foram, que faleceram e que sonhavam em receber aquilo que lhes era de direito. São muitas as ações judiciais que foram vencidas na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, na Justiça Federal, enfim, e que o governo se recusa a pagar. E agora vem aí com essa proposta de reduzir ainda mais o valor dos precatórios de pequeno valor. Nós não vamos aceitar. Nós vamos resistir, nós não vamos concordar com esse projeto de lei. Nós apresentamos emendas, o deputado Campos Machado também apresentou emendas, e nós vamos resistir o quanto for necessário para que esse projeto de lei do senhor governador João Agripino Dória seja rejeitado nessa casa. Nós sabemos que vários deputados, que não são, inclusive da oposição, também são contrários a esse projeto de lei. E eu espero, sinceramente, que esse projeto de lei, quando for a votação, que ele seja rejeitado pela grande maioria dos deputados desta casa, porque eu sei que os deputados dessa casa, muitos deles, têm compromisso, de fato, com as pessoas, com aquele servidor público que trabalhou a vida inteira, precisando, muitas vezes, do seu direito reconhecido, precisou ir à justiça, esperar, muitas vezes, esse processo demorar 5, 6, 7, 8, sabe Deus quantos anos. Eu sei de pessoas que têm processo na justiça há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos as pessoas esperam para que elas possam ter os seus direitos reconhecidos. Direitos legais, direitos constitucionais, e a gente vê agora um projeto de lei que pretende acabar de vez com o sonho daquele servidor, daquela pessoa que pleiteou contra o Estado e que tem o seu direito assegurado por uma sentença transitada em julgado, porém, o governo não quer pagar. Ele quer aumentar ainda mais o estoque de precatórios, ele quer aumentar ainda mais a pobreza do povo paulista. Se ele entendesse a importância que tem colocar dinheiro no mercado, se ele compreendesse a importância que tem pagar esses precatórios para aquelas famílias que estão à espera por muito tempo, eu tenho certeza que a gente poderia começar a pensar na justiça social, em diminuir as desigualdades, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo justiça nesse país, né? Através de programas sociais, através de moradia para as pessoas que não têm condições, muitas vezes, de construir a sua própria casa, através de programas para que as pessoas tenham minimamente uma forma de subsistência. A gente tem visto que, no Brasil, a extrema pobreza está aumentando dia a dia. É alarmante a situação da fome que volta ao Brasil, é alarmante a situação de miséria que volta ao nosso país. Só na cidade de São Paulo, deputado, nós temos 40 mil pessoas vivendo em situação de rua. 40 mil pessoas vivendo em situação de rua. Hoje, eu tive a honra de receber um frei franciscano no meu gabinete, e em conversa com ele estava me dizendo da situação das pessoas aqui na cidade de São Paulo, que a cada dia mais aprofunda a pobreza, aprofunda a miséria, sem que políticas sociais sérias sejam definidas para poder atender essas famílias que hoje vivem em situação de rua. E nós não podemos aprofundar a miséria.
Nós não podemos permitir que as pessoas que têm o direito de receber os precatórios de pequeno valor, até o valor de R$30 mil, percam esses direitos. Porque, já disse e repito, esse projeto de lei ele é eivado de inconstitucionalidade, porque ele desrespeita a Constituição Federal. Eu não me lembro se é o artigo 43 ou o artigo 47, mas é um artigo do ato de disposições constitucionais transitórias que determina o valor mínimo para o pagamento de precatórios de pequeno valor e que a pessoa possa requisitar esse precatório. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores votará contrariamente a esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada.